irmãos podem fazer o favor de sentar. Os saúdo com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos o pastor Paulino, que é o nosso convidado para nos trazer a palavra. Faz favor, pastor Paulino. O pastor Paulino já esteve conosco ali hoje à tarde em Albufeira. E já sugamos ali um pouquinho. E recebemos ali a palavra, foi uma bênção. E certamente, nessa noite também, não vai ser diferente. E a vinda do pastor aqui hoje está dentro daquele programa que nós apresentamos, irmãos, na Santa Ceia, que durante esses meses, os irmãos que forem em Albufeira, os pastores, os missionários, também virão aqui em Portimão no dia que for lá, aproveitar a presença dos irmãos e nos abençoar. Então, daqui para frente nós vamos ter, uma vez no mês, vamos ter aqui um pastor, os nossos missionários também estão programados para estar conosco, quando estiver lá em Albufeira, vão estar aqui também ministrando a palavra de Deus e vai ser bênção para nós. Vamos orar pelo nosso irmão e eu peço aos irmãos que curvem a vossa cabeça, ou fiquem de pé, faz favor, e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer neste momento por essa oportunidade de mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra, através do Teu servo que vai nos ministrar. Pedimos que a Tua bênção seja sobre ele, encha-o do Teu Espírito Santo, dê sabedoria, a unção necessária, a intrepidez e a ousadia do Teu Espírito Santo para falar sobre a Tua palavra. E fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Também, Senhor, nessa noite, que possa ser uma noite de salvação, de libertação, de transformação, de renovação de vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Quero cumprimentar a todos nesta noite e com a paz do Senhor e que realmente possamos ouvir a voz de Deus. Amém. Amada igreja, que nós estejamos aqui não apenas de corpo presente. Sabem o que é corpo presente? É quando se está morto. Mas que nós estejamos de corpo presente, mas realmente pessoas por inteiro. Amém? Prontos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E creio que nesta tarde de noite, começando agora à noite, nós possamos ouvir a voz de Deus. E não diferente, muitas vezes nós não podemos pregar aquilo que não se está a passar connosco. Mesmo nesta semana, depois do pastor Jonas de Paulo ter feito o convite no domingo passado, eu fiquei a pensar, Deus, o que é que eu vou falar? Porque não podemos falar qualquer coisa, temos que falar aquilo que vai da parte de Deus, mas também aquilo que se passa connosco. Amém? Igreja, estamos aí? Amém? Meus amados, eu quero vos falar sobre um assunto que muitas vezes nós até não gostaríamos que nos alcançasse, mas muitas vezes nós temos chamados o dia mau. O dia mau. E muitas vezes esse dia mau não é um dia. Esse dia mau é um tempo. Dado, consentido por Deus, muitas vezes para nos refinar àqueles que Deus quer usar cada vez mais. Eu acredito que Deus permite que chegue até nós, chamado o dia mau, dia difícil, dia incompreensível muitas vezes. Muitas vezes nós mesmos não sabemos bem o que é que está a passar connosco. Temos exemplos na palavra de Deus acerca do servo Jó. O servo Jó teve um dia mau. O servo Jó teve uma temporada muito má. O servo Jó teve ao ponto de perder tudo, inclusive a saúde. Claro que nenhum de nós quer passar o dia mau. Nenhum de nós quer que realmente chegue à nossa casa toda a calamidade que chegou à vida de Jó. Mas Deus tem, certamente, eu acredito que Deus tem um propósito para esse tempo. Porque Deus não trabalha em vão. Deus está no controle. E uma coisa, mesmo neste tempo da minha vida, muitas vezes em dificuldades, muitas vezes em problemas, eu acredito e digo no dia de hoje, diante de Deus e dos irmãos da igreja, que Deus está sentado no trono. E Ele sabe o que faz. Esta deve ser a nossa confiança quando nos atinge o dia mau. Amados, nós como igreja não podemos estar alheios ao dia mau que o nosso próprio país está a passar. Amém.
Mesmo aqueles que nos ouvem através da internet, certamente muitos de vós estão passando um dia mau, estão passando dias de dificuldades, dias de problemas, dias que não têm solução para eles. Mas eu acredito e digo-vos, da parte de Deus, Deus está presente. E se nós realmente confiarmos e dependermos de Deus a seu tempo, no tempo dEle, Ele restaurará todas as coisas, porque Ele tem um propósito não temporal, Ele tem um propósito eterno para cada um de nós. Amém. Amém. Amados, se nós crescêssemos em Deus só para esta vida, como diz Paulo, seríamos os homens mais miseráveis. Nós acreditamos em Deus para toda uma eternidade. E Ele está presente. Ele está no barco. Muitas vezes o barco está a ser açoitado pelas ondas. Muitas vezes o barco está realmente quase a ir a pique. E nós como homens, estamos preocupados e pensamos que Deus está a dormir. Os irmãos sabem uma coisa, não é? Deus não dorme. E Ele está presente no barco. Muitas vezes está até em silêncio, mas continua presente no barco. Quando os discípulos foram acordar Jesus naquela passagem para o outro lado do mar da Galileia, eles disseram, homens de pouca fé. E muitas vezes eu estou incluído nesses homens de pouca fé. Porque a nossa fé é medida quando nós temos dificuldades e quando nós temos problemas. Aleluia. E Deus permite que cheguemos a esse dia, porque Ele quer provar a nossa fé e Ele quer nos levar certamente mais além. Aleluia. Além desse texto, eu queria também, muitas vezes, amados, nós, agora a Igreja do Senhor, muitas vezes nós oramos a Deus para que nada nos aconteça de mal, não é? E oramos todos os dias, Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal. Esta oração que Jesus ensinou. Amém. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra de tudo aquilo que não venha de ti. E nós fazemos esta oração ao Senhor e fazemos-la com fé. Amém. Mas sabem uma coisa, e eu não vos querendo enganar, porque muitas vezes nós, como crentes, pensamos que estamos sempre na terra de Gósen. E a terra de Gósen era uma terra que estava protegida. Enquanto no Egito as calamidades, as pragas aconteciam, na terra de Gósen não acontecia nada de mal. Enquanto no Egito havia trevas, na terra de Gósen havia luz. Enquanto no Egito havia choro, na terra de Gósen havia alegria. E muitas vezes nós só queremos estar na terra de Gósen. Não é verdade, igreja? A sua oração é a minha oração. Mas eu quero vos dizer uma coisa, a terra de Gósen não é o nosso lugar que o Senhor prometeu para nós. Nós não queremos sair da terra de Gósen porque é muito boa. Mas a terra de Gósen é uma terra no primeiro tempo da nossa vida com Cristo. A terra de Gósen é uma terra, realmente é apenas um lugar, é um oásis. Mas se tu queres mais de Deus, tens que atravessar o quê? O deserto. E se queremos atravessar o deserto, bem, aí agora vai começar a dificuldade. E é aí que nós oramos a Deus, Senhor, não compreendemos, Senhor, não queremos, Senhor, está calor, Senhor, está frio, Senhor, não temos a carne, não temos o pão, Senhor, não temos nada. Senhor, onde estás? Os irmãos têm feito esta oração? Hã? Eu às vezes tenho-a feito. Mas a terra prometida está do outro lado do deserto. E se eu quero chegar à terra prometida, eu tenho que me deslocar através desse mesmo deserto e mesmo dessa mesma dificuldade. Então eu quero dizer-te, e não quero enganar-te de maneira nenhuma, porque este lugar aqui onde eu estou é um lugar onde eu tenho que dizer simplesmente toda a verdade de Deus. Simplesmente todo o conselho de Deus. Amém! Temos essa responsabilidade da parte de Deus, quando somos chamados por Deus, temos a responsabilidade de falar todo o conselho de Deus. Porque temos um compromisso com Cristo. Temos um casamento com Ele. E não podemos romper, porque sabemos que Ele nos tem amado tanto ao ponto de morrer em nosso lugar, para nos dar vida. Não apenas para nos livrar da morte, mas para nos dar vida. E vida com abundância. Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Igreja do Senhor, nós não queremos atravessar o deserto, nós não queremos as dificuldades e nós não queremos os problemas, nós não queremos, mas são inevitáveis para que nós cresçamos. Queres crescer em Deus? E muitas vezes eu ouço aqui os amados dizendo, Senhor, queremos um avivamento, e eu estou com eles, eu digo, Senhor, queremos um avivamento. Mas uma coisa eu também sei, que o avivamento virá, não virá do lado de fora. O avivamento virá por um quebrantamento e um crescimento espiritual. Mas esse crescimento e esse quebrantamento é feito quando eu dependo de Deus. Se eu dependo de Deus, então eu crescerei, porque eu verei a mão do Senhor na minha vida. Aí sim eu começarei a confiar de uma forma diferente. Aí sim eu sei quem Deus é para mim. Amém. Aleluia. Amados, na vida cristã, no nosso percurso com Deus, eu digo-vos, não vai haver problemas, vai haver problemas. Eu sou um filho de Deus, amém. Tenho tido dificuldades? Tenho. Problemas, sim, imensos, muitos. Aflições, problemas, dificuldades imensas. A Bíblia está cheia de homens, dos heróis da fé. Quem eram eles? Gente cheia de problemas. Não? Gente destemida por amor ao seu Deus, ao seu Jesus. Mas gente cheia de dificuldades, porque o espírito do mundo é contrário ao Espírito de Deus. Porque o espírito que está no mundo é o espírito do anticristo e certamente o espírito do anticristo se levantará contra ti, porque em ti está o Espírito Santo. Aleluia. Então, amados irmãos, nós queremos crescer, queremos. Queremos conhecer mais ao Senhor, queremos. Queremos depender de Deus inteiramente, queremos. Amém. Mas eu sei que vai haver dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, numa chamada viagem da sua vida, ele sofreu uma dificuldade e ele sofreu um grande problema. Ele tinha-se disposto a ir a Roma para pregar, e aliás, a Roma e também realmente para vir a Espanha também pregar mais perto de nós. E este homem, quando se dispôs a ir a fazer esta viagem, digo-vos, podemos chamar a viagem da vida. Porque estava... Pergunto-vos, igreja, aquele homem estava ou não estava no propósito de Deus? Aquele homem estava ou não estava a cumprir a vontade de Deus? Amém. Aquele homem estava ou não estava ouvindo o Espírito para ir pregar a Roma? Aquele homem estava ou não estava dependendo de Deus para chegar até a Espanha? Amém. E porquê é que ele sofre um naufrágio? E porquê é que ele sofre uma dificuldade? E porquê é que ele chega realmente a perder tudo, excepto a vida? Igreja, eu quero vos abrir no sentido dos olhos espirituais para que vejamos. Somos de Deus. Somos. Mas quando estamos no propósito de Deus, as dificuldades certamente baterão à nossa porta. Mas eu quero vos dizer isto. O apóstolo Paulo, tiveram aquela... No princípio a viagem estava tudo bem. Isto lá no livro de Atos, temos Atos 27, versículo 9. Amém. Aleluia. Igreja do Senhor, vamos ficar atentos. Amém. Para que não fiquemos confundidos. Igreja do Senhor, não fiquemos confundidos com o que se passa ao nosso redor. Aleluia. Os irmãos abram Atos 27. Eu não vou ler o texto todo porque... Amém. Aleluia. Já todos abriram? Atos 27, 9 diz: E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, e Paulo os admoestava. Aleluia. Este homem, cumprindo o propósito, estando na perfeita vontade, mesmo assim, veio a sofrer grandes dificuldades e grandes problemas. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, encontramos ainda as tempestades pela frente. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor o diz.
Muitas vezes nós, no versículo 10, fala sobre que há advertências, há chamadas de atenção. Amém. Muitas vezes, o próprio no verso 11 diz que muitas vezes nós, quando não conhecemos ainda bem a Deus, o próprio centurião confiava mais no piloto, né? No mestre do navio, do que propriamente confiava em Paulo. Né? Muitas vezes nós queremos confiar nos homens, realmente, e ainda não queremos confiar naqueles que nos estão falando da parte de Deus. Eu quero vos dizer, a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Porque o reino de Deus não é democrático. É? O reino de Deus é teocrático. O reino de Deus não é comandado pelo homem. O reino de Deus é comandado pelo Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é que morreu por ela. Ele é que dirige. Ele é que comanda. Ele é que sabe onde leva o seu rebanho. E aqueles que somos dele, nenhum se perde. Amém? Porque ele guarda aqueles que são seus. Por isso confia no Senhor. Mesmo que hoje estejas a passar dificuldades, mesmo que hoje estejas até na situação de desemprego. Meus irmãos, nós temos que falar estes assuntos porque estes assuntos são prementes, são diários na vida da sociedade portuguesa. Milhares e milhares de pessoas estão em grandes dificuldades. E muitas vezes essas mesmas pessoas estão entrando em dificuldades, muitas vezes do foro emocional. Porque a carga é grande. Porque a carga emocional é muito grande. É pesada. As pessoas não sabem o que podem fazer. Aliás, não têm mais meios para fazer. Mas eu quero dizer tanto a eles como a nós, Jesus Cristo está presente. E quando nós somos de Jesus, Ele não nos deixará cair. Porque Ele no tempo certo, porque Deus tem o tempo certo, Ele no tempo certo, Ele nos livrará. Eu confio. Eu confio. Amém. Porque nós confiamos quando nós temos provas do nosso Deus. E quando Ele nos tem respondido. E quando Ele nos tem livrado. Amém. Amém. Igreja do Senhor, nós não podemos ficar alheios àquilo que se passa ao nosso redor. Não queiras ficar na terra de Gósen eternamente. Sai daí. Passa o deserto, passa a dificuldade, passa o mar vermelho. Porque o mar vermelho só será atravessado pelo milagre de Deus. E o Jordão só será atravessado por outro milagre de Deus. Até que entremos na terra prometida. Amada igreja, os irmãos querem entrar na terra prometida. Amém. Amém. Mas quero-vos dizer que há caminho a percorrer. Há situações a ultrapassar. Amém. Não entramos de ânimo leve na terra prometida. Porque a terra prometida, realmente, o próprio Jesus aprendeu pela obediência. E eu, como é que aprenderei se não for pela obediência a Deus? Como aprenderei eu? Amém. Aleluia. Muitas vezes os perigos vêm, a nossa impotência sobre a dificuldade. Os prejuízos muitas vezes chegam. Reparem, neste texto de Atos, versículo 18 e 19, eles perderam o navio. Eles perderam, em primeiro lugar, começaram a perder a carga. Começaram a mandar realmente o cereal fora, a ver se não ia ao fundo. Muitas vezes, muitos de nós e muitos da nossa própria sociedade, muitos dos nossos portugueses, muitas vezes estão deitando os anéis fora antes que se vão os dedos. Não é verdade? Os irmãos estão aí? Estão perdendo, estão lançando a carga ao mar, a ver se não se perde tudo. Amém. Eu não sei se algum de vocês nesta tarde está numa situação semelhante a esta. Mas a boa notícia é, mesmo que percamos os anéis, Deus guardar-nos aos dedos. Porque o mais importante, eu disse nesta tarde, é a Albufeira, o mais importante não são as coisas, amados. O mais importante são as pessoas.
Amada igreja, o mais importante não são coisas, o mais importante são pessoas. E nós, como igreja de Deus, temos da parte de Deus, com amor, nos constranger, amém, por aqueles que ao nosso lado precisam de ser auxiliados. Não assobiemos para o lado. Num dia destes, numa das redes sociais, vinha assim um barquinho, não sei se algum dos irmãos viram, vinha um barquinho e estavam dois na parte, o barco estava a afundar. E dois diziam, olha, o barco está a afundar. E um dizia, não é problema nosso, é problema dele, porque o barco estava inclinado e o que estava do lado que estava a afundar já estava primeiramente a entrar na água. E os outros diziam, não é problema nosso. Será que não era? Estavam todos no barco. Então, se aquilo afundava, os outros iriam para onde? Amados, é para vermos que se nós nada fizermos, o barco onde eles estão é o teu barco. Porque a incumbência da Igreja do Senhor é zelar por aqueles que estão ao nosso redor. Amém. O Paulo, o apóstolo, estava lá naquele barco. E eles sabem qual era a sua responsabilidade. Ele disse, estes todos são... Ele achou-se o pastor de todos aqueles. Amém? Ele disse, estes que estão no barco estão debaixo da minha responsabilidade. E estavam, espiritualmente falando. Ele achou-se o pastor dos marinheiros, de toda aquela gente, dos presos. Ele achou-se o responsável diante de Deus para que nenhum se perdesse. Amém! Este homem era a igreja do Senhor. Aleluia! Este homem era alguém preocupado com o seu próximo. Este era alguém que estava preocupado, dizendo, Senhor, mesmo que se perca toda a carne, Senhor, que nenhum se perca. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que nenhuma alma, como diz o texto, nenhuma alma se perderia e nenhuma alma se perdeu. Amados, não podemos deixar fugir as almas, as pessoas. É tua e minha responsabilidade cuidarmos delas. Porque Deus tem cuidado de nós. E nós somos a extensão do braço de Deus. Tu não és corpo de Cristo? Tu não és igreja de Deus? Então, quais são as obras que nós devemos fazer? Não são as obras de Jesus? Não são as obras do Espírito Santo em nós? Amém! Meus amados, o mundo não está pior porque a igreja ainda está cá. Oh, irmã, não sabe disso? Tu és o sal. Tu és a luz. Às vezes nós pensamos que estamos aqui, cada um anda na sua vidinha. Meus irmãos, não é verdade isto. A igreja do Senhor tem um propósito eterno de levar as almas para Cristo. Se preocupar com elas, de as auxiliar, de as ajudar, de tratar delas. Essa é a tua incumbência como filho de Deus. Muitas vezes estamos tão preocupados com o nosso umbigo. Meus irmãos, desculpem a minha franqueza. Mas eu tenho a incumbência de dizer a verdade para vocês e para mim. Estamos preocupados com o nosso umbigo. Sabem como é que se preocupava aquele que só olhava para si próprio? Eu espero que ninguém esteja aqui com este nome. É o narcisismo, não é? Meus irmãos, não. Do meu umbigo cuida Deus. Eu cuidarei dos demais. O Paulo não se agarrou à boia e disse, bem, agora vou-me salvar. E os outros, cada um desenrasque-se. Agarrem-se a qualquer coisa, amigos. Não foi assim. Ele orou ao Senhor pela vida deles. Ele disse, Senhor, que nenhum se perca. E o Senhor revelou que nenhum se perdeu. E ele começou a dar voz de paz. Ele começou a dizer, não fiquem preocupados. O Senhor revelou-me, nenhum se vai perder. Não fiquem preocupados. A carga vai-se embora. Mas não fiquem preocupados. Vocês não vão morrer. E começou a transmitir a palavra de Deus àquela gente. E aquela gente começou a olhar para ele dizendo, este homem é um homem de Deus. Porque ele, quando tudo está desesperado, ele continua impávido e sereno, orando ao seu Deus. Este homem é um homem de Deus. Meus irmãos, a nossa atitude no meio do problema tem que ser diferente. Tem que ser de confiança em Deus. Por isso o apóstolo Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Porque ele tinha grandes experiências com Deus. Tu queres ter experiências? O deserto vem aí.
ou muitos de nós estamos a passá-lo, mas eu sei também em quem tenho crido e que a terra prometida chegará. Porque Ele não deixa ninguém no deserto. Amém? Na tempestade, o apóstolo Paulo encaminha as pessoas para a vida. Amém? Amados irmãos, na tempestade, na dificuldade, não procuremos culpados, procuremos solução. Na tempestade, abandonemos o medo, porque muitas vezes o medo nos trava. Na tempestade temos a visita do anjo do Senhor. O anjo do Senhor visitou a todos eles quando estavam na tempestade. O Senhor realmente não está longe, Ele sempre está perto. Aliás, desde o trabalho de Jesus Cristo na cruz, desde a sua ressurreição, desde a sua ascensão ao céu, Ele não está do lado de fora de ti. É que às vezes até oramos, Senhor, fica junto a mim. Ele não quer ficar junto a ti. Ele quer viver em ti. Porque depois do trabalho dele, o Espírito Santo veio, amém? E Ele veio morar em nós. Amém? Deus mora em ti. Então, por que temes, homem de pouca fé? Se Deus mora em ti, o Todo-Poderoso, o Omnisciente, o Onipotente, muitas vezes o inimigo vem segredar os nossos ouvidos para nós não fazermos nada. Levantemo-nos e tomemos a atitude certa em Deus. Amém. Porque o Senhor é fiel à sua palavra e Ele corroborará certamente com a sua palavra. Porque Ele é fiel a Ele mesmo, não a nós. Não o que eu digo, mas o que Ele diz. Ele é fiel e Ele cumpre. Ele prometeu abençoar-nos, amém, com todas as bênçãos espirituais. Oh! Às vezes nós temos andado enganados, não? Igreja do Senhor, às vezes temos andado enganados. Quando nós temos tudo ao nosso dispor, amém. É estender a mão com fé. Amém. Muitas vezes estamos andando enganados pensando que o Senhor Jesus irá nos servir um dia quando subirmos ao céu. Sentados à mesa e o Senhor vem servir. Ele já está a servir. A mesa já está posta. O trabalho está todo feito. Os irmãos não acreditam nisto? Muitas vezes temos prejuízos feitos e pensamos que Ele vai fazer assim e assim. Ele faz como Ele quer. O trabalho de Jesus está todo feito, não falta nada a fazer. Ou os irmãos pensam que falta alguma coisa a fazer? Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça e paz e alegria no Espírito. Então não temos comido porquê? Porque não temos tido fé. Não temos tirado porquê? Porque não temos tido fé. Não confiamos em Deus muitas vezes porque ainda não o conhecemos intimamente. Aleluia. Mas se crermos, veremos a glória de Deus. Crer, ter fé. Amém. Porque Ele é cheio de misericórdia e de amor. Aleluia. Amém. Igreja do Senhor, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. E agora escutem. Ainda tenho tempo, pastor. Amém. Eu gosto quando me dizem que eu tenho tempo. É que sou alentejano, sabem? E demoro muito tempo a desenvolver. Os computadores mais lentos são alentejanos, é lá da minha zona. Sabem que muitas vezes, até nesta tarde, a minha filha Ruth, estávamos a comentar e eu estava a dizer um pouco sobre aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração para pregar. E ela falava de alguém que ela conhece, não importa nomes, não importa quem, mas falava de alguém que muitas vezes ela disse, pai, as pessoas, muitas delas andam em depressões. Quantas pessoas é que o irmão conhece que andam em depressões? Que anda em ansiedades extremas? Que anda em fobias de medos e de terror e situações que as pessoas não controlam.
Quantas pessoas você conhece? Talvez conheça alguém. Conhece? Porquê? Porque nós, filhos de Deus, temos âncoras. Amém. Nós temos âncoras, mesmo quando o barco está todo partido. Mesmo quando já não há nada. Mesmo quando não se aproveita mais nada, nós lançamos âncoras. Sabem? Eles lançaram uma âncora. Quando o barco estava, eles lançaram âncoras. Para quê? Para que aquilo não fosse mais longe, mas para que ficasse ali e se segurasse naquele lugar. Amém! Muitas vezes o Senhor a nós, temos as dificuldades que os outros têm. Temos, nós vivemos no mundo. As doenças que assolam aos outros podem, as mesmas doenças, assolar-nos a nós. Ou não sabem os irmãos isso? O sol quando nasce, nasce para todos. Amém. Mas uma coisa é diferente. Nós temos âncoras aonde nos podemos firmar. Aqueles que ainda não têm Cristo e que nos ouvem nesta tarde, quero dizer-vos isto. Muitas vezes tens sofrido dificuldades e problemas. Muitas vezes tens ido além dos teus limites. Tens-te achado incapaz de resolver os teus problemas porque te faltam âncoras de confiares plenamente em Deus. E o Senhor Jesus quer chegar até ti também. Porque Ele ama a todos de igual maneira. Não me ama mais a mim, ama-me tanto a mim. Amém? Porque Ele me ama a mim. Mas também te ama a ti. Ele não tem distinção nem de pessoas, nem de raças, nem de culturas, nem de nada, nem se és mais rico, nem mais pobre, nem tens muito ou tens nada. Ele não tem diferenças de etnias, Ele não tem diferença nenhuma, porque Ele morreu por todos nós. Não importa quem sejas, não importa como estás, vem, porque Ele está de braços abertos para te aceitar. Sabem, vou falar nas âncoras, eu creio que é interessante. Em primeiro lugar, precisamos de lançar a âncora da fé. Amém. Na tempestade, creia que Deus está no controle. Ele ainda não completou a obra na tua vida. Eu quero vos dizer, o último capítulo da tua vida ainda não foi escrito, está sendo escrito. E Deus sabe o que está a fazer. Confia. Confia. Muitas vezes nós, como crentes há muitos anos, sabem, tornamo-nos, sabem o quê? Incrédulos. Porque a incredulidade toma conta do nosso coração. Porque já vimos tanta coisa. E às vezes o Senhor não fez. E passaram muitos anos. E a incredulidade toma conta do nosso coração. Meus amados, não deixem que a incredulidade tome conta do vosso coração. Continuem a confiar em Deus. Amém? Muitas vezes tornamos-nos céticos. Desconfiamos de tudo e de todos. Lança a tua âncora da fé, mas a fé bem posicionada. A fé só dará resultado quando tu a colocares em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele pode fazer. Eu não ignoro o problema. Eu sei que o problema existe, mas sei que Ele pode resolver. Amém? Segundo ponto para a igreja, precisamos lançar a âncora da adoração. Uma coisa é lançar a âncora da adoração quando tudo dá certo. Outra coisa é fazer sacrifícios de louvor. Amém? Meus irmãos, quando tudo dá certo é fácil. Quando as coisas não estão certas, é difícil, porque aí são sacrifícios de louvor. Amém? Aleluia! Glória a Jesus! Amada igreja, quando a dificuldade vem, primeiro lançamos a âncora da... Segundo, lançamos a âncora da adoração em sacrifício. Amém. Não tínhamos vontade nenhuma de fazer para Deus, mas não depende da minha vontade, depende que eu quero ser-lhe fiel. Terceira âncora, a âncora da oração, que é a nossa comunicação com Deus. Amém. Eles começaram a orar para o dia romper. Ore também, amado irmão, para que o seu dia aconteça. Ore para que a luz chegue. O choro pode durar, mas a alegria vem. Amém. Então amanheceu, verso 39 do capítulo de Atos.
Deus nos leva para onde nós muitas vezes nunca esperámos. Foram ter a uma ilha. Eles não queriam ir ter a uma ilha. Eles queriam ir ter a Roma. Então estavam no lugar errado. Senhor, como é que eu me encontrei aqui nesta situação? Porquê eu? Quantas vezes tu tens dito isso a Deus? Porquê eu? Amém? Deus sabe o que faz. Irmãos, ainda estão aqui? Já foram? Deus sabe o que faz. Deus está, como eu disse no princípio, Deus está sentado no trono. Ele está a comandar todas as coisas. O próprio inimigo não faz nada sem a permissão de Deus. Ou pensam os irmãos que está aqui uma luta de igual para igual. Não há, nem nunca houve, nem nunca haverá. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. A Jesus Cristo foi-lhe dar todo o poder no céu e na terra. Então que poder tem o inimigo? Não tem poder nenhum. Se tu estás em Deus, Ele não tem poder sobre a tua vida. Deus está no controle. Amém. Amém. Aleluia. Quão bom é ser um filho de Deus. Porque, meus amados irmãos, temos a dificuldade, temos os problemas, mas não nos amarguramos, não ficamos na dependência disto ou daquilo. Confiamos em Deus. Amém. Deus é bom. Quarta âncora, lançar a âncora da certeza. Paulo disse, é necessário. Amém. Paulo disse, é necessário. O quê? O naufrágio, a tempestade, perderem tudo, ficarem nus, porque eles ficaram como? Sem nada, meus amigos. Náufragos. E Paulo disse, é necessário. Como que este homem está louco? É necessário passar por isto? Era necessário. Porque Deus cria tão bem. Meus amados, Deus trabalha conosco, mas o trabalho que Ele tem conosco, como eu já disse, não é em vão. Amém, aleluia. Ele está para atingir a outros através da tua vida e da tua dificuldade. Aleluia, aleluia, aleluia. É necessário passar pela tempestade. Era necessário que Deus levasse Paulo para uma ilha como sobrevivente, como náufrago, sem nada. Às vezes as pessoas pensam que vamos sair das dificuldades, da tempestade, com os bolsos cheios, com carros nas garagens. Mas Paulo saiu da tempestade só com a vida. E é a partir daí que Deus vai recomeçar um novo projeto. Aleluia. Para que não entremos em dificuldades e em confusões, saibamos que Deus está, quando faz tudo isto, é para começar novos projetos em nós. Porque Ele está a trabalhar-nos, Ele está a amadurecer-nos, Ele está a fazer de nós crianças para nos tornarmos homens e mulheres espirituais em Deus. Porque esse é o objetivo de Deus na tua vida. É que te tornes homem, te tornes mulher em Deus espiritualmente falando. Amém. Homens e mulheres com discernimento espiritual. Amados, porque nós não queremos deixar de ser crianças. Porque a de criança depende do pai em todo o tempo. Faz a papa, faz isto, faz aquilo, mete a mesa, dá de comer, levanta a mesa. E a criança não faz nada. E nós queremos ser crianças espirituais eternamente. Mas o Senhor não está interessado nisso. Este homem, o pastor não convida este Paulinho para aqui porque vem estabilizar isto tudo. Deus não está interessado que tu sejas uma criancinha espiritual eternamente. Deus está interessado que tu sejas um homem e uma mulher espiritual. Este é o objetivo de Deus. Este é o objetivo de Deus. Porque agora escutem, enquanto tu não fores um homem e uma mulher espiritual, tu não podes ter crianças espirituais. Então a igreja está estagnada porquê? Porque eu quero ser uma eterna criança e as crianças não têm filhos. Porque não crescem. Amém? Estou a falar espiritualmente. Porque não cresces, nem tens capacidade de tomar conta de outro. Mas quando tu te tornas homens e mulher, tu realmente vens a ter filhos e a geração cresce, a família cresce em Deus. Mas, irmãos, estás a passar dificuldades, dá glória a Deus, porque o Senhor sabe o que faz.
Ele tem um objetivo para a sua igreja, aleluia. Ele tem um alvo a atingir. Deixa Ele operar. Mesmo quando não compreendo, ou quando não compreende, diz, Deus, tu sabes o que fazes. Eu não compreendo, eu não sei o que tu queres de mim, mas tu sabes o que fazes. Tu estás no controle e eu sou teu. E eu sou teu filho. Amém. Igreja do Senhor, realmente tomemos esta atitude. Amém. Este homem de Deus, dizia realmente que era um atleta cristão, era um homem espiritual, o apóstolo Paulo. Amém. Tanto que ele teve filhos e filhas na fé. Porque era um homem de estatura espiritual, um homem feito, amém, à imagem de Jesus Cristo, nosso Deus. Muitas vezes na tempestade precisamos ser aquecidos. É verdade. Eles chegaram à ilha, foram fazer uma fogueira e precisamos ser aquecidos. Muitas vezes esse aquecimento é feito por aqueles que estão ao nosso redor, que nos ajudam, que nos auxiliam, porque muitas vezes nós estamos um pouco atônitos. Mas sabem que ao ser aquecido, mesmo aí, quando Paulo apanhou lá aquelas vides, veio uma víbora que estava nas vides e... Os homens da ilha olharam para ele e disseram, bem, este não deve ser de Deus, porque ele safou-se da tempestade, então, pela ordem dos deuses, ele vai morrer a seguir, porque uma víbora lhe mordeu. Certamente ele é um assassino, foi o que disseram. E era. Paulo tinha sido um assassino da igreja. Muitas vezes o inimigo vem dizer, olha o que ele é. Ele não disse mais nada, ele diz que ele sacudiu a víbora no fogo. Amém. Porque ele sabia, se Deus o tinha levado até ali, não era para morrer ali. Porque ainda tinha projeto de Deus para alcançar. E enquanto há projeto de Deus, o Senhor não te leva. Quando o projeto acabar, eu acredito que o Senhor nos leva. Eu digo mesmo, Senhor, quando não estiver cá a fazer nada, Senhor. Mas depois digo, aos filhos ainda são pequenos, o Senhor certamente não me levará agora ainda. Amém. Ele não acreditou que morresse ali, não morreu. A víbora picou-lhe. Mas Jesus tem prometido que muitas vezes pisaremos as serpentes, os escorpiões, amém. E nada nos fará dano algum, porque nós estamos num projeto de Deus. Enquanto houver projeto de Deus, a vida está aí. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Paulo sacode a víbora no fogo. Irmão, muitas vezes o inimigo vem te acusar e tu sabes que muitas das coisas que ele te acusa são até verdade. Amém. Muitas vezes do que tu és acusado é verdade. Mas como eu disse hoje lá, mas se tu já confessaste essas maldades, esses pecados, porque todos somos pecadores e todos precisamos de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Se tu já confessaste a tua maldade e o teu pecado e te arrependeste dele, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Amém? Então essa acusação está inválida diante de Deus. Porque mesmo que o inimigo me acuse, amém, eu confessei o meu pecado a Jesus Cristo, Deus Pai, o juiz, diz, ele está ilibado, porque o sangue do meu Filho Jesus já cobriu todos os pecados. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Igreja do Senhor, nós temos todos os motivos para aplaudirmos ao Senhor. Amém. Muitas vezes estamos tão faltos de vida no Espírito. Porque é que nós minimizamos para Deus? Economizamos para Deus. Quando o Senhor diz com exuberância, com tudo quanto tu és, quanto tens, oferece-me. Amém. Aleluia. Muitas vezes, sabem uma coisa, eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Pode ser a última vez que o pastor me convida. Porque ele não vai querer outra vez. Muitas vezes nós estamos inquinados com o espírito religioso. Nós somos herança de um país católico. E o país católico é tudo sentado, sem nada, sem dizer nada, coisa nenhuma. Quando se nós temos vida em Deus, quem te poderá calar? E se algum faz mais barulho, nós estamos preocupados, aquilo é muito barulhento. Eu conheço um hino, não sei, onde diz, onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que dá glória a Deus? Onde está o povo de Deus?
Muitas vezes, amados, o espírito religioso quer que tu te cales e que não des glória ao Senhor. Em nome de Jesus, rompe! Rompe as cadeias, porque as cadeias e as fortalezas estão aqui na mente. Amém. Rompe em nome de Jesus. E entrega totalmente quanto tu és, quanto tu tens. Porque tudo que o Senhor ganhou na cruz é dele e tu és dele. Quem é o Senhor? É Ele. Então de quem sou? Sou dele. Amém? Então a quem eu devo tudo? A Ele. Então o que devo fazer? Ser agradecido. Amém. Aleluia. Jesus esgotou-se completamente na cruz. E nós queremos andar pelo mínimo. Acham bem? Ele deu tudo o que tinha de melhor. Deus. O seu unigênito, o seu amado. Amém. Esgotou-se completamente. Derramou o seu sangue. Amém. E nós quantas vezes estamos querendo dar o mínimo? Ele quer tudo de nós. Porque tu és dele. Amém. Amém? Então lancem as âncoras. Amém? Porque quando tu tens as âncoras lançadas, realmente tu não vais perder-te a ti mesmo. Tu não vais ficar em confusão. Tu não vais ficar em depressão. Tu ficas firme em Deus. Amém? Aleluia. Tu muitas vezes que tens entrado nessa situação, muitos daqueles que nos ouvem, em depressões, em situações de ansiedade, em situações de pânico, muitas vezes os irmãos sabem que estas doenças estão cada vez mais aí na sociedade. Mas Jesus Cristo tem solução. Porque quando a fé é colocada, isso é tudo do foro espiritual e emocional da parte da alma, quando a fé é colocada em Deus, quando as âncoras são colocadas e eu confio nele, ele certamente me livrará. Amém. Ele certamente me auxiliará, ele certamente cuidará de mim e eu confio nele. Glória, glória a Jesus. Amados, muitas vezes no meio das dificuldades, quando Deus sabe, e eu vou tentar terminar, os pregadores é difícil quando dizem para tentar terminar é mais um quarto de hora. Quando Deus sabe que tu estás nos teus limites e eu não sei o meu limite, tu sabes? Sabes? Eu não sei. Mas Deus sabe. Quando Ele sabe que tu estás nos teus limites, porque Deus não vai além daquilo que tu possas suportar, Ele aí trata de enviar muitas vezes alguém para te auxiliar. Porque Deus não tem prazer que ninguém morra. Ele tem prazer é que tu cresças. E crescer dói. Crescer dói. Amém? Mas Ele tem prazer que tu cresças. Deus pode levantar. Muitas vezes levanta a gente. Muitas vezes levanta a gente até que não está dentro das casas de oração. Parentes, gente de longe para te abençoar, para te ajudar na tua crise. Toma posse dessa palavra. Amém? Porque Deus é que inclina o coração do rei. Deus é que inclina o coração das pessoas. Amém? Ele inclina o coração de quem Ele quer. Foi Ele que nos fez. Ele sabe inclinar o nosso coração. Ele sabe realmente que alguém se interesse por nós. Alguém que nos dê realmente a mão quando nós não podemos mais. Amém. Nessa luta que muitas vezes estás a passar, nenhum mal te vai suceder. Amém. Muitas vezes cairão, a palavra de Deus diz que muitas vezes alguns podem cair ao teu lado. 1000 à tua direita, 10.000 à tua direita, né, como diz o texto, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua vida está nas mãos do Deus vivo. Ninguém pode arrebatar-te das mãos de Jesus. Amém. As mesmas pessoas lá na ilha que disseram que Paulo era um assassino, mudaram de parecer. Quando aquele homem não morreu. Amém? Hoje tu, porque quando as pessoas olharem à tua vida e virem que tu não morreste, nem ficaste debaixo da carga, elas vão saber que tu és um filho de Deus. E vão dizer-te e perguntar-te o que é que tu tens
para que quando a serpente te mordeu, ao Paulo, tu não morreste. Então disseram, são deuses. Os deuses chegaram até nós. Foi o que eles disseram. Primeiro um assassino, agora quando não morreu, então o que é que vocês têm? E aí foi a grande oportunidade de Paulo realmente desenvolver todo o plano da salvação para aquela ilha. Amém. Porque Deus também amava aqueles bárbaros. Aqueles bárbaros, sim. Deus amava todos, amém. E sabem que ele chegou ao ponto de orar por eles, amém. Ao ponto de exercer os ministérios ali, perante aquelas pessoas. E o Evangelho chegou também até ali, amém. Mas foi necessário toda aquela dificuldade. Para que os outros vejam que tu és um filho de Deus. Aquele homem velho, muitas vezes, morreu. Agora necessário é, muitas vezes, amados, nascermos de novo, porque importa nascer de novo para que possamos entrar no reino, porque até lá não entramos. Até lá não entramos. Amém? Podemos estar convencidos, podemos saber a palavra, mas temos que nos arrepender e nos converter ao Senhor de todo o coração. Aleluia! Não deixe nada de fora, não deixe metade de fora. As pessoas vão ter que mudar quando virem a bênção de Deus na tua vida, depois de teres passado a dificuldade. As pessoas vão ter que mudar de parecer sobre ti. Vão ter que mudar de parecer acerca de ti mesmo. Que lançou muitas vezes a pedra contra ti. Que lançou a maldicência, o veneno em cima de ti. Vai ter que reconhecer que és um servo de Deus. A mente vai mudar, a opinião vai mudar. Toma posse dessa palavra. Anda com Deus. Ande com Deus. Sujeite-se a Deus, arrependa-se dos seus pecados e o Senhor, realmente aquele que se humilhar, o Senhor o exaltará. Aleluia! Deus cuida do teu caráter e Deus cuidará da tua reputação. Quem nos livrará é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, e vou terminar agora. Paulo chegou em Malta como prisioneiro, náufrago, depois de perder tudo. Mas ele ora pelo pai de Públio, o homem principal da ilha, e ele é curado. À vista disso, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então abastecem a Paulo de tudo o que ele precisava para a sua viagem até Roma. Amém. O plano de Deus não deixou de ser cumprido. Mas agora Paulo era um homem renovado, amém? E agora aqueles que não conheciam a Cristo também conheceram a Jesus, aleluia. O milagre de Deus está a caminho na nossa direção. O que é dificuldade para ti é oportunidade para Deus de nos abençoar. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amados, creemos nesta palavra. Queremos que as dificuldades virão, mas o propósito de Deus está aí. Queremos crescer? Amém. Vamos ter dificuldades? Vamos. Ter problemas? Vamos, mas o Senhor nunca nos deixará. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo precisam arrepender-se, precisam crer em Deus, precisam confessar as suas dificuldades, porque o Senhor também os quer alcançar. Amém. Amém. Deus ricamente nos abençoe. Vamos ficar de pé. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Senhor Jesus, graças te dou, ó Pai. Tu tens o teu propósito eterno e nós confiamos em Ti. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que nesta tarde nos ouviram. Aqui a Tua igreja, Senhor, e todos aqueles que, não estando aqui, ouviram a Tua palavra. Que creiam tão somente em Ti. Porque o Senhor tem um propósito tão grande e tão maravilhoso para todo aquele que crê nele e o aceita como Senhor e Salvador. Se algum de nós nesta tarde ainda não tem esta certeza, se algum de nós, eu pergunto agora em desafio à igreja, ou àqueles que estão, escuta agora. Se hoje partisses à eternidade, tu tens a certeza de que irias ter com Deus? Escuta, tens a certeza de que irias ter com Deus? Se ainda não tens essa certeza no teu coração, eu convido-te, amém, a converter isto de verdade. Amém. Se algum de nós ainda não tem essa certeza,
levante agora o seu braço para que oremos em nome de Jesus. Se partisse à eternidade, não sabias se ias ter com Deus? Não tens esta certeza? Hoje é dia de teres essa certeza em Deus. Temos alguém presente nesta tarde que ainda não tem a certeza da salvação? Amém. Amém. Senhor Jesus, que a tua igreja tenha ouvido a tua palavra e que ela creia em ti. Abençoa-a grandemente. Fala cumprir o propósito pela qual tem a igreja aqui em Portimão e em todo o Algarve, Senhor, para que se ouça que o Senhor está fazendo grandes coisas na tua igreja. Eu sei que, Senhor, a tua palavra diz que o julgamento começa pela tua casa. Senhor, faz como tu quiseres. Vê se há alguma coisa em nós que não te agrada e limpa-nos e santifica-nos e leva-nos pelo caminho eterno, ó Pai. Entrego tudo a ti em nome de Jesus. Amém. Deus ricamente vos abençoe, amada igreja. Amém. Deus abençoe.